O Fluminense colocou um ponto final nessa história do Boca Juniors querer levar Kevin Serna para a Argentina. Eu te conto depois da vinheta. Chega junto aqui no canal do Leandro Dias, você sabe que o foco é futebol e você me dá uma ajuda marretando o dedo no like e também se inscrevendo no canal, caso não seja um inscrito. Movimentos gratuitos e que dão um auxílio muito grande. Você pode me ajudar mais se tornando membro do canal, 2 planos disponíveis. Esse aqui é o plano Player 1, é baratinho, R$ 6,99 por mês. Você participa comigo das lives com prioridade. E o plano Legend é um pouquinho mais caro, R$ 14,99. Além da prioridade nas lives, participa comigo do nosso grupo de WhatsApp e de lives que eu tenho feito aqui no canal também. Merchan feito, então vamos à notícia. Você provavelmente está ciente que o Boca, o grande Boca Juniors, ou que foi o grande Boca Juniors, tem interesse na contratação do atacante Kevin Serna. Isso tem sido amplamente difundido nos veículos argentinos, sites, rádios, televisão. Eu mesmo dei uma entrevista para a Rádio Continental da Argentina falando sobre as características do Serna e se eu achava viável a ida dele para o clube chinês, mas vamos às informações. O Boca enviou uma proposta oficial para contratar o Serna no valor de 5 milhões de dólares, um pouco mais de 26 milhões de reais. Essa proposta foi levada do empresário do Serna, o Narciso, que está doido para fazer essa venda. Ele chegou ao Brasil e apresentou a proposta argentina ao Fluminense, que não apenas recusou, mas lançou um aviso ao Boca. O Germán Garcia Grova, um dos jornalistas argentinos mais influentes lá na rede social X, o antigo Twitter, trouxe a informação. O Fluminense informou ao agente do Serna que não deseja transferi-lo nesse período, nessa janela. Além disso, há uma promessa de um aumento salarial para manter o futebolista colombiano no Fluminense, e o Boca acaba de ser comunicado desta decisão. Eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de janeiro, na parte da noite. Essa informação chegou ao Boca também no turno da noite. E quem corrobora essa informação é outro jornalista argentino, também muito conhecido, é o César Luiz Merlot. Ele atua também no UOL aqui do Brasil, com a mesma notícia. O Fluminense decidiu não vender Kevin Serna. O clube brasileiro não aceitou os 5 milhões de dólares e comunicou ao Boca que não deseja largar o Serna, deixar o atacante colombiano. Está nos planos do Flu. Depois dos 2 gols que ele fez em cima do Nova Iguaçu, na vitória sofrida do Fluminense por 3-2, a pressão nas redes sociais se tornou ainda maior da torcida tricolor para que o Fluminense não negocie o Serna. Eu não imagino que os 2 gols mudaram o panorama do que a diretoria pensa. Eu, pelo menos, prefiro acreditar nisso. A verdade é que o Serna, pessoal, desde 2025, é o ponta que atua no futebol brasileiro que tem mais participações em gols. Contando o doblete contra o Nova Iguaçu, são 23 participações em gol. 15 gols diretamente e 8 assistências. Então a gente não está falando de um jogador qualquer. É óbvio que o Serna tem limitações flagrantes. Durante todo o ano passado a gente debatia isso aqui, reconhecendo a utilidade dele, mas também fazendo a ponderação. Agora, se o Serna entrega tantos números e ainda consegue uma regularidade, certamente ele não estaria aos 28 anos no Fluminense, com certeza brilhando no futebol inglês, no futebol espanhol. Ele tem esses números, é muito importante, mas muitas vezes se enrola com a bola, faz jogadas que só a cabeça dele entende, e ele continua no Fluminense e dificilmente vai sair da América do Sul. Eu fico aliviado, cara, por algumas razões. A primeira delas é que eu acabei de dizer, é um jogador útil.
Tem suas deficiências técnicas, lógico que tem. Mas é um cara que tem um fôlego impressionante, faz esse vai e vem no corredor. Ele não marca tão bem quanto o Canóbio, mas oferece muito mais na parte ofensiva, né, com bola. É um cara que dribla em velocidade, que leva para o fundo. Aliás, eu gosto mais do Serna pelo lado direito, porque como destro ele acaba procurando o fundo do campo para buscar um cruzamento, uma jogada individual. Ele pelo lado esquerdo tem que cortar para o meio para tentar uma finalização. Ele também ajuda ali, mas eu, aí é uma questão pessoal, gosto mais do Serna pelo lado direito, gostaria de vê-lo por aquele setor. Então, a primeira razão é que ele é um jogador útil. É para ser titular absoluto? A gente pode debater, pode discutir, eu acho até que não. Hoje, com as opções atuais, é titular. Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas a gente espera que o Fluminense traga mais um ponta, que não é o Savarino, para poder ter um pouco mais de qualidade ali naquele setor mais refino técnico, algo que falta ao colombiano e também ao uruguaio Agustín Canóbio. A segunda razão é que a proposta do Boca ela é muito baixa. O Fluminense pagou US$ 1.800.000 ao Aliança Lima para comprar 70% dos direitos do Serna. A oferta boquense foi de US$ 5 milhões por 100% do Serna. O que isso significa se o Fluminense aceitasse? O Fluminense receberia US$ 3 milhões, o que representa 60%. Ora, Leandro, você não acabou de dizer que o Fluminense comprou 70% do Serna e não 60%? Sim, mas 10% de uma eventual venda é de exclusividade do representante, que está doido para fazer a transação. Então o Fluminense perde mais um pouquinho. E aí ficaria com US$ 3 milhões, na cotação atual, cerca de R$ 19 milhões. Então o Fluminense em 2024 paga R$ 9.700.000 pelo Serna, e se aceitasse a proposta do Boca, receberia 19 milhões. Se a gente olhar apenas para os números, comprou por 10, arredondando, vendeu por 19, quase o dobro, vale a pena. Mas o mercado inflacionou, galera. E aí fica a pergunta, se o Fluminense vende o Serna por 19 milhões de reais, qual jogador titular o Fluminense compraria por 19 milhões de reais? Eu acho que vocês têm a resposta. Hoje é inviável você ir ao mercado com essa verba para trazer alguém para ser titular. Você consegue para compor elenco? Obviamente. Mas o Serna hoje é titular. Então, numa perda desse jogador, você tem que repor e com essa grana você não vai conseguir. É de 30 para cima. O valor que o Fluminense pagou, por exemplo, no Santi Moreno, o valor que pagou no Soteldo e vai pagar mais ainda se não conseguir vendê-lo até o fim desse ano. Então, o mercado, todo mundo sabe, inflacionou e o Fluminense precisaria, além dos 19 milhões que receberia pelo Serna, com certeza parcelados, teria que colocar mais uma grana. Então, essas duas razões, para mim, são fundamentais para que o Fluminense tenha tomado a decisão correta, e ainda bem que fez isso. E tem outras duas questões importantes. Vamos lembrar que a diretoria do Fluminense recusou uma oferta excelente de 5 milhões de euros pelo Freite, oriunda do Bolonha da Itália. Então não faria o menor sentido você recusar 5 milhões de euros pelo Freite e aceitar vender o Serna por 5 milhões de dólares, ou 6 ou 7 milhões de dólares. Isso não entraria na minha cabeça e na sua também não. E outra, o Boca é adversário do Fluminense na Copa Libertadores. Clubes podem se enfrentar, não na primeira fase, porque estão no mesmo pote, mas eventualmente no mata-mata. Então imagina ter que enfrentar o Serna, que o Fluminense poderia ter aberto mão dele. Então não faz o menor sentido. Então eu acho que eu já elenquei aqui razões suficientes para que o Fluminense não faça essa venda, e que bom que recusou. E mais do que isso, um recado muito claro: não queremos vender Kevin Serna. E mais um detalhe importante. Olha quantos. Além da parte financeira de o Fluminense não conseguir repor um jogador com 19 milhões de reais, vocês acreditam no poder negocial de Mário Bittencourt, o diretor-geral, o faz tudo, o CEO? Quem vocês acham que ele traria para o lugar do Serna? A chance de vir um jogador pior é muito grande.
Então deixa o Serna quietinho aqui. Ele vive aquele mundinho dele que só ele conhece. A gente já se adaptou. Vai nos irritar em 2026? Com certeza. Mas também pode nos entregar número, assistências, gols. É titular absoluto? Eu acho que não. Torço para que venha outro. Mas é melhor tê-lo no elenco do que vendê-lo e por uma bagatela dessas. Agora eu quero a sua opinião. O que você achou da proposta do Boca e da recusa do Fluminense? E o aviso de que o Serna, nesse momento, é inegociável. Coloca aqui nos comentários, mas não se esquece de dar o like nesse vídeo e a inscrição no canal antes de sair, beleza? Um grande abraço, galera. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu.